E hoje, até super interessante. Eu descobri que meu filho não enxerga bem de um dos olhos. E agora? E para essa live, a gente convidou a doutora Carolina Ramos, que ela é uma excelente oftalmopediatra lá. Eu estou aqui em Manaus, ela está lá no Rio. A gente vai conversar sobre esse tema tão interessante aí, tirando dúvidas para os pacientes, para os pais. Bom, eu sou aqui do Rio e eu fiz a minha residência no Instituto Benjamin Constant, que nem você, por acaso, mas não somos do mesmo ano. E aí, atendendo muita criança, eu me apaixonei pela oftalmologia pediátrica, pelo impacto que a gente pode ter na vida dessas crianças, né? Como o oftalmologista que atende criança, e às vezes não é o oftalmopediatra, né? O oftalmo geral que atende criança também, pode realmente impactar muito na vida delas. E aí eu fui fazer oftalmopediatria na Unifesp, depois eu fiquei fazendo um ano de oftalmopediatria no Canadá e faço neurooftalmologia também, então essa é a minha formação. Eu fiquei 2 anos na Unifesp, né? Fiz a oftalmopediatria e a neurooftalmo lá, depois mais um ano na Universidade da British Columbia, em Vancouver, também fazendo oftalmopediatria e estrabismo. É muito difícil, né? Assim, os pais descobrirem sozinhos que a criança não enxerga nos olhos. Até pode acontecer, né? Mas é mais comum isso acontecer numa consulta de rotina, não é mesmo? Exatamente, assim, é muito excepcional alguma criança pequena se referir para os pais que não está enxergando de um dos olhos. E, aliás, eu diria até que não enxergando dos 2 olhos também. Mas, às vezes, a gente precisa ter uma perda de visão, assim, de moderada para grave, para isso ser sintomático numa criança pequena. Então, em um olho só, você pode ter uma perda muito severa, e se essa criança não fizer um estrabismo, que é uma coisa que às vezes acontece quando tem, e aí os pais percebem pelo estrabismo, não vai ser perceptível no dia a dia. Então, assim, para detectar isso, sem dúvida, é o exame de rotina que a gente vai conseguir identificar esse tipo de situação. Porque a criança se adapta muito, né? Às vezes você vê uma criança com um grau super alto e, assim, não me notou até Vida agora. normal, exatamente. E Pensa que a criança que tem um grau alto, ela viveu a vida inteira com aquele grau. Então, o mundo para ela é desfocado daquele jeito. Ou não enxergar de um lado é normal para ela. Então, ela vive assim e não afeta em nada. Ela vai se adaptando, que é completamente diferente de um adulto que estava enxergando e por algum motivo deixa de enxergar. E aí sim, para ele, isso vai interferir muito na vida diária, né? isso pode até ser perigoso, né? Porque a criança ela está em formação da visão, né? Então, dependendo do que estiver causando essa baixa visual, às vezes a criança chega para a gente tarde demais, né? Exatamente, né? Então, assim, a gente tem uma rotina de exames, né? O primeiro exame deve ser ali entre 6 e 12 meses, e depois, no mínimo, um exame próximo depois aos 3 anos. Mas a depender desse primeiro exame, da história familiar, do desenvolvimento dessa criança, aí sim a gente pode até precisar de exames mais frequentes, anuais, a cada 6 meses, enfim. E aí, claro que a cada exame a gente vai podendo ver qual é o risco e a gravidade da criança ter alguma coisa, mas sem dúvida, passar pelo exame de rotina é a principal medida para a gente não ser pego de surpresa. Inclusive, às vezes a gente pega uma criança que no primeiro exame você já vê uma simetria de grau, então assim, bota ali com 6 meses a criança tem mais 2, mais 3,5. Às vezes você ainda não vai prescrever, mas essa é uma criança que você vai ver de 6 em 6 meses. Você não pode mandar ela voltar só com 2 anos. Essa é uma criança que você vai ver de perto e aí talvez em algum momento começar a prescrever antes mesmo dela ficar com a perda em um dos olhos, né? Em desenvolver aquilo que a gente chama de ambliopia na oftalmologia. A gente tem um timing aí para agir, né? Sim. Que se não age no momento certo, você perde aquele tempo tão importante. Por isso que às vezes a criança chegar tarde pra gente, para você, principalmente que atende muita criança, que está um pediatra, é muito ruim, né? E nesse ponto eu acho que até a campanha nova de Olho nos Olhinhos, aí que tá todo mundo falando muito, e eu falo com meus pacientes, gente, eu acho que o Thiago Leifert, a esposa dele, a família deles vieram com um propósito de trazer saúde ocular para a população brasileira. Porque, assim, as crianças que estão vindo para a gente, agora as pessoas tomaram uma consciência muito maior dessa importância, né, de trazer para o oftalmologista. Porque a maioria das crianças não tem retinoblastoma, que é super raro, né? Apesar de que pode acontecer e é importante também fazer o exame para isso. Mas a maioria das crianças vão ter problema de grau, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão das causas dos olhos. Então, assim, com certeza o papel deles em conscientizar que o exame de oftalmológico deve ser feito de rotina,
A ida ao oftalmologista não é por quando tem uma doença, a ida ao oftalmologista é um exame preventivo para você identificar precocemente qualquer doença, e não só o retinoblastoma, mas até mesmo as doenças que são muito mais prevalentes na nossa população. Por sorte, o retinoblastoma é uma doença rara, e a maior parte dos oftalmologistas que não trabalha com isso vai ver um ou outro ao longo da sua carreira inteira, ainda bem. Mas quando a gente está pensando, então, numa criança que não enxerga de um dos olhos, a causa mais frequente vai ser por conta de grau. Geralmente, um grau que é assimétrico, maior entre um olho e outro. Então, o comum da criança, a gente sabe que é ela ser um pouco hipermétrope, e aí a gente vai ter, então, o olho com visão normal com um pouco de hipermetropia, e o outro olho, ou já com uma miopia alta unilateral, ou uma hipermetropia mais alta, ou um astigmatismo mais alto. Então, claro que a gente vai fazer o exame completo e olhar o fundo de olho, olhar a retina, ver se tem uma opacidade de cristalino, que inclusive pode causar esse grau, né, que são as cataratas congênitas, que foi até meu tema de mestrado. Eu estudei catarata, eu fiz mestrado com catarata infantil, e às vezes isso começa dando um grau alto, mas o mais comum é ser um grau isolado, e aí a gente vai tratar esse grau. Pois é, o grau. E o grau, gente, o olho da criança vai estar lá bonitinho. Ninguém. Você não consegue olhar para a criança e falar que ela tem um grau alto em um dos olhos. Você nunca vai conseguir, você só consegue fazendo o exame. Vou contar o meu caso de hoje. Ó. Essa história, esse paciente chega todo dia para quem faz oftalmopediatria. Então, foi uma criança que estava com conjuntivite, o pediatra pediu para eu ver assim, no final do quadro, que ainda estava um pouquinho arrastado. E aí eu medi a acuidade visual, ela fazia 20/60 e 20/30. Aí eu olhei lá, pensei, puxa, ela tá com conjuntivite, será que é a córnea que tá com um pouco de ceratite e baixou a visão? Aí, não, a córnea estava ótima. Bom, eu sei que você veio por conta de uma urgência, mas vamos dilatar, porque a gente tem que olhar até esse fundo de olho. Quando eu dilatei, esse olho tinha 6 graus e o outro olho tinha 3 graus. 3 graus e 20/30 era a visão normal para uma criança da idade dele, ele tinha 4 anos. Agora, 20/60 e essa simetria, né, não precisa falar esse número exato, mas é como se ele tivesse um olho com visão normal e o outro olho com uma perda leve para moderada. E aí, obviamente, estava sendo causado por essa diferença de grau, porque ele nunca tinha feito um exame que dilatasse, olhasse o grau e olhasse o fundo de olho. Então, ele já tinha ido à emergência para fazer exame da conjuntivite. O próprio oftalmo da emergência também nunca mediu a visão, que o ideal era que sempre que a criança passe por um oftalmo, pelo menos uma medida da visão tivesse, né? Não só a criança, qualquer paciente. E aí a gente conseguiu ver a causa disso. Então, por sorte, ele veio por um outro motivo e a gente ainda identificou isso numa idade razoavelmente boa para fazer esse diagnóstico e começar a tratar. Conta para todo mundo até que idade é importante, ainda tem solução, assim, até que idade uma diferença de grau dessa tem solução para você corrigir essa visão. Na verdade, isso antigamente a gente tinha uma ideia de que o ideal era tratar isso até os 8 anos, né, 6 a 8 anos. E cada vez mais os estudos estão mostrando que a gente tem uma neuroplasticidade e a gente pode tratar isso até mais tarde. Então a gente já tem estudos claro, tudo vai depender de quão assimétrico é a qualidade de visão entre os olhos e quão mais velho é o paciente. Então, claro que não adianta a gente identificar os 17 anos e ter uma diferença absurda, porque realmente a chance... Só na hora de fazer o desenho, ele descobre que não enxerga de um olho, né? Não, assim, já ouvi essa história de adolescente que parece que é piada pronta, mas foi se fantasiando de pirata. Quase uma piada pronta. Ele foi tampar um olho e percebeu, não, com esse eu não consigo, deixa eu tampar o outro. Aí a mãe, como assim? Olha que loucura. E aí a criança tinha uma anisometropia, e aí, claro, passou a correção, e aí acho que uma coisa é o seguinte, é muito comum, então, nesses casos, quando a gente descobre cedo, uma boa parte, né, a gente vai conseguir tratar só com o uso de óculos, e nem vai precisar de tampão. Só de você melhorar a informação visual que aquele cérebro vai receber, você já consegue fazer com que, com o próprio desenvolvimento da criança, ela melhore. Depois, aqueles que já são mais assimétricos, ou já estão um pouco maiores, a gente vai precisar, geralmente, fazer uso da correção e tampão, né? A oclusão. Agora, os que já estão muito mais velhos, às vezes a gente precisa fazer muitas horas por dia de oclusão, então ao invés de você fazer 1, 2 horas, você vai precisar fazer 6 horas por dia, e mesmo assim você não vai conseguir ter 100% de melhora. Então, por isso que realmente
identificar cedo é a grande chave para a gente ter sucesso nesse tipo de tratamento. Olha, Fernanda Patuso estão dando um oi aí pra gente. Fernanda. Pois é, super importante isso, porque às vezes a gente até passa, prescreve o tampão e os pais não ligam, não usam, não entendem a importância, apesar da gente falar, né, massivamente e tudo, e aí a pessoa chega, a criança, às vezes, muito tarde, e aí você perde um tempo que, na criança, o tempo é muito importante, né, para isso. Então, aquilo que eu comentei, assim, a gente sabe que hoje em dia, a gente tenta tratar cada vez, às vezes, pacientes mais velhos, com 8, 10 anos, mas o período-chave é tratar cedo. Realmente, quando a gente trata ali 4, 5 anos, a gente tem um sucesso muito maior, a visão melhora muito mais rápido. Então, acho que isso que você falou é que às vezes os pais ficam pensando assim, deixa ele ficar mais velho para ele entender e aí ele colaborar. Infelizmente, quando ele mais velho, o sucesso é muito menor, o esforço vai ter que ser muito maior. Então, é preferível você fazer o esforço agora, quando que é cedo, e a chance de você resolver em poucos meses e conseguir resolver completamente é muito maior do que você esperar a criança ficar muito mais velha para começar a fazer tampão e usar óculos. Então, a idade de tratar é quando é feito o diagnóstico. Não adianta esperar para ficar mais velho. Quanto mais cedo, melhor. É super importante a gente falar isso também, para as pessoas entenderem o quão valiosa é essa visão, né? Às vezes, não reparar é um olho só e tudo, mas um olho é muito importante, né? Você fala isso até você perder a visão do outro olho, do olho bom, né? Nunca se sabe também a profissão que aquela criança vai querer para o futuro, enfim. Apesar de ter uma vida aparentemente normal, enxergando de um olho só, a visão binocular é muito importante para a gente. Né? As crianças muito pequenas que têm perda de visão de um olho por uma má formação, uma microftalmia, né? Isso na oftalmopediatria a gente vê bastante. Os pais, assim, mais atentos, eles conseguem perceber, às vezes, comparando entre os filhos, pequenas questões motoras, de coordenação, de habilidade com esporte. Então, a gente, claro, a pessoa que enxerga só de um olho, obviamente, é que não é a mesma limitação que não enxergar dos dois olhos, né? A gente não pode querer comparar as duas coisas, mas tem repercussões, sim, em termos de coordenação motora. Eu tenho uma criança de consultório que faz negligência do lado, ela só bate palma com uma mão, porque ela ignora o lado que ela não enxerga. Então, assim, você tem alterações pequenas de desenvolvimento motor, tanto grosseiro quanto fino, na criança que enxerga pior de um olho. E, obviamente, se você conseguir se for uma deficiência que tem uma causa tratável, uma vez que você melhore a visão, ela vai conseguir melhorar, por exemplo, ali a coordenação para esporte, uma coisa assim, de às vezes ser mais estabanada, uma criança que bate mais, se você melhorar a visão daquele lado, o campo de visão dela binocular vai melhorar, né? Porque ela tem, obviamente, num extremo, a visão é muito mais borrada. Então, a gente tem repercussões, sim, de habilidade motora quando você tem perda de visão de um dos olhos. Super importante. E como está se desenvolvendo, né, tanta coisa acontecendo de desenvolvimento neuropsicomotor, né, da própria visão. Toda a integração sensorial, né? Sim. E, assim, acho que é importante também, como você bem falou, e a gente reforçar, gente, que nem sempre o olho com baixa visão vai ser um olho com uma cicatriz, com alguma coisa muito evidente, com uma opacidade, né, uma turvação. O olho, às vezes, é ali bonitinho, né? É um olho absolutamente normal, né? Então, acho que a gente falou, o principal é grau, mas a segunda causa, essa às vezes faz os pais chegarem mais cedo, é mais comum é estrabismo, porque os pais notam desalinhamento, e eu acho que a gente também tem que falar sobre isso, porque às vezes as pessoas acham que também estrabismo é normal em bebê. Ele é normal, um estrabismo transitório, rápido, né? Que às vezes a criança vai tentar focar, porque ela ainda tem uma incoordenação de focar o olhar, e aí quando ela tenta focar, o olho converge e relaxa. Isso é normal. Agora, uma criança que fica o tempo inteiro com o olho desviado para dentro, ou o tempo inteiro com o olho desviado para fora, desde muito precoce, isso também não é normal e é um sinal de alerta. Inclusive, até para procurar um oftalmo antes dos 6 meses, porque aí a gente pode estar diante de um erro refracional alto, né, um grau muito alto dentro de um olho só, uma cicatriz, como você colocou. Então, quando é um estrabismo, até que as pessoas chegam rápido, mas às vezes elas esperam um pouco porque acham que é normal do bebê. E não é normal um bebê ficar constantemente estrábico, né, com os olhinhos desviados, seja em qualquer direção. Uma coisa é ele desviar rapidamente nos primeiros meses, mas se isso é uma coisa constante, também precisa ser visto precocemente. E se o estrabismo está atrapalhando o desenvolvimento da visão desse olho, quanto mais cedo levar no oftalmo, melhor, né?
sem dúvida, porque é a mesma coisa. Vamos ver se tem grau influenciando nesse estrabismo, vamos começar a tampar, e aí tem todo o acompanhamento de estrabismo e a idade ideal para operar, mas aí essa aí a gente deixa para a live da CBF. É. E assim, como você bem falou também, a questão do tampão pode salvar a visão, né? O tampão é aquele oclusor, aquele tapa-olho, né? Que algumas crianças usam, a gente vê na escola, às vezes, um amiguinho usando, né? Aquele tapa. Também sempre conscientizar, a escola tem trabalhado muito essa questão do bullying, né? E hoje também a gente já entende que, né, às vezes, não precisa nem usar no período escolar, dependendo do caso, né? Se você consegue usar fora da escola, a gente tenta fazer isso também para criar mais. Isso, até antigamente achava-se que tinha que se usar muitas horas por dia. E aí, depois dos estudos do PEDIG, trouxeram para a gente essa informação de que poucas horas por dia são tão, para casos mais leves e moderados, poucas horas ao dia vão ser suficientes para tratar a ambliopia. Então, se a criança só precisa tampar 2, 3, até 4 horas por dia, dá para encaixar isso no horário que ela está em casa, né, fazendo as atividades ali no ambiente domiciliar, e não vai precisar conviver com os coleguinhas com tampão. Então, isso minimizou muito, com certeza, essa questão de bullying, e até a própria rejeição, tanto das famílias, que às vezes não é nem da criança, às vezes da própria família que não quer mandar a criança para a escola de tampão. E a gente entende, nós somos mães, assim, a gente também não ia querer. Então, se for possível fazer um tratamento que você faz em casa, ali, no momento que ela chega, enquanto ela... Eu até às vezes falo, faz durante a rotina dela. Ela chegou da escola, vai tomar banho, você bota o tampão, já vai arrumando as coisas do dia seguinte, dá o jantar, lê a historinha, pronto, passaram as 2 horas. E aí você não precisa fazer isso na rua, na hora do balé, nem da escolinha, enfim. Então, hoje em dia a gente consegue muitas vezes tratar só nas horas que a criança está em casa mesmo. E isso, com certeza, também facilitou a adesão para esses tratamentos. Agora, tem casos também que vão ser casos cirúrgicos, né? Por exemplo, a catarata, e aí também, se for um dos olhos, pode ser bem catastrófico se não for operado rápido, né? O resultado visual vai piorando muito. Aí a gente está falando, você falou da campanha, inclusive, eu acho que todo mundo que fez oftalmopediatria recebeu muito paciente preocupado com o retinoblastoma, teve o efeito de pegar uma catarata congênita unilateral que tinha passado num reflexo. Muita gente, eu passei por essa situação, então, assim, de pagar um reflexo vermelho que passou como normal, e aí quando você foi ver, tinha uma catarata pequena, às vezes polar posterior, ou que às vezes era muito pequena ao nascimento, e aí depois aumentou um pouquinho. Esses realmente são casos mais dramáticos, porque a gente sabe que as cataratas congênitas unilaterais, de modo geral, têm um prognóstico pior, né? A gente, mesmo fazendo tratamento precoce, tampando, fazendo lente de contato, que seria a melhor opção de correção para as crianças, mas que a gente nem sempre consegue fazer para todos os pacientes, mesmo fazendo tratamento perfeito, às vezes nem sempre a gente consegue ter uma acuidade visual normal nesse olho acometido. Então, essa realmente é a situação mais difícil, né? Além do retinoblastoma, claro, mas enfim, outra doença de retina. Essas situações realmente são mais difíceis, a gente vai tratar, mas nem sempre a gente vai ter um sucesso. Mas essas são exceções. A grande maioria, ainda bem, são casos mais simples de resolver, que são casos de refração, né, de grau. Pois é, eu acho que a gente falou bastante sobre essas opções. Então, assim, as pessoas às vezes nem sabem que a criança pode nascer com uma catarata. A catarata congênita, que o bebê nasce com a catarata. Sim, Então, não é igual a catarata que o adulto desenvolve, aquela opacidade, é uma má formação do cristalino, que ele vai nascer com alguma opacidade. Essa opacidade, eventualmente, até pode acontecer de nascer uma opacidade muito pequena e a gente só acompanhar, mas se ela for densa o suficiente, vai atrapalhar a entrada de luz daquele olho e aí a visão não vai desenvolver adequadamente. Também, similar ao que a gente estava falando de esperar para tratar. Nesses casos, não adianta esperar. A cirurgia, se for ao nascimento identificada, a cirurgia deve ser ali entre 6 a 8 semanas de vida. Então, a gente realmente está falando de um tratamento mais agressivo, né? A gente tem que operar muito cedo, um bebê pequeno, vai ter que fazer tampão, lente de contato ou óculos, enfim. Então, esses já são casos um pouco mais especiais e esses sim vão precisar de um tratamento um pouco mais precoce, mais grave, né? Assim, a gente tem uma situação realmente mais grave que potencialmente pode deixar aquele olho realmente com uma cegueira legal. por isso a importância da gente fazer sempre o exame de rotina. E exame de criança não é um exame que deve ser feito em ótica. Não. Tem que ser sempre oftalmologista, né? Porque precisa do colírio. A maioria das vezes a gente vai ter que dilatar. A criança precisa passar por um exame de refração, que é o exame do grau
dilatado em algum momento e, assim, importante também, às vezes, a gente, às vezes não, de rotina, a gente fazer o teste do reflexo, né, reavaliar, como você bem Sim. disse aí, entre um O ideal era que, pelo menos, até o pediatra, que no primeiro ano de vida vai ver a criança mensalmente, fizesse pelo menos 3 a 4 vezes o reflexo vermelho para certificar que ele continua normal desde do nascimento. Essa é a recomendação oficial da SBOP. ser normal, né, com reflexo normal e depois evoluir, por exemplo, evoluir um tumor, evoluir alguma coisa que não Sim, estava. então a recomendação oficial é que o pediatra repetisse isso ao longo das consultas no primeiro ano de vida e, claro, aos 6 meses já encaminhasse. Acho que você falou, muitas mães às vezes também chegam, mas precisa pingar o colírio, ele não vai sentir, ficam com medo, tem algum efeito colateral. Então, assim, é muito raro a gente ter algum efeito colateral, que quando tem não é um efeito colateral grave, né? Às vezes a criança fica com um pouco de rubor ali, com a bochechinha um pouco mais vermelha, e isso vai durar ali alguns minutos, não tem problema nenhum. Vai ficar um pouco mais sensível à luz depois, mas o exame é super importante, porque é aí que a gente vai identificar essas diferenças de grau, ou um grau alto em ambos os olhos, e as alterações na retina, nervo óptico. Então, sem dúvida, exame de criança é exame dilatado. Então a criança tem que ir para o exame de qualquer jeito, tá? Toda Mas criança tem que ir, não é só quando está doente, aquilo que a gente falou, né? O exame é para ser feito. Igual a criança passa pelo dentista de rotina, passar pelo oftalmo também tem que ser uma rotina ali da infância. claro que tem que ir de qualquer jeito, mas vamos deixar aqui uma mensagem final agora para aquele pai, para aquela mãe que, eu acho que o meu filho não está enxergando bem de um lado, está estranho de um olho. Qual que é a mensagem final que a gente vai deixar aí para esses pais que estão na dúvida se não está enxergando ou está enxergando? Bom, a mensagem final é que procure um oftalmologista o mais precoce possível. Tem causas que provavelmente são causas tratáveis, o mais comum é que seja um problema de grau, mas existem também outras condições graves que podem acontecer. Então, não é para fazer um exame de qualquer jeito, não é um exame sem dilatar, não é um exame óptico, como você falou, tem que ser um exame feito com um oftalmologista, um exame oftalmológico completo, com dilatação da pupila. Isso, acho que a gente deixou bastante informação valiosa aqui, né, Com Carol? certeza. Obrigada por você ter participado. Obrigada a todo mundo que assistiu aqui, que está vendo pela Seu Black, pelo nosso Instagram também. Toda terça-feira tem live da Seu Black, são sempre temas bem atuais e interessantes. Muito obrigada, Carol. Obrigada pelo convite. Vou acompanhar mais as lives. Um beijo para todo mundo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.